Agora, atos das partes, né? O que são os atos das partes, né? Os atos que as partes praticam, né, dentro do processo. E aí os atos classificam-se os atos das partes, né? Classificam-se em atos postulatórios, atos probatórios e atos de disposição. Estes atos de disposição se dividem em renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, transação e desistência. Então, este terceiro se divide em 4. Vamos falar dos dois primeiros. Das duas primeiras formas de atos das partes. Número 1, né? Atos probatórios. Simples, fácil, né? Atos postulatórios. Simples, fácil, né? É o ato de postular, de postar, ó, questão digital, né? Postular, postar. Então, eu faço a minha petição, eu faço o meu pedido, ou contestação, ou recurso, se já houver um andamento do processo, e eu vou postular. Eu ia falar postar. Vou postular, né? Mas já vou mudar esse termo de postular para postar, né? Porque é uma postagem. Agora que o ambiente é virtual, né? A postulação, que não é mais uma postulação gráfica, uma postulação escrita, é uma postulação, portanto, no ambiente digital. Então, eu vou postular a minha petição no ambiente virtual. Então, os atos das partes se classificam em atos postulatórios, probatórios e de disposição. Então, o ato de postulação é isso. Petição inicial, contestação, réplica, tréplica, juntada de documentos. Então, estou postando, né, no ambiente virtual. Ponto, faço só isso, nada mais. Atos probatórios, número 2, né? Na classificação dos atos das partes, agora atos probatórios, número 2. Quais são os atos probatórios? Pessoal, decorre da própria etimologia da palavra, não é? Seria o protocolo? Certo? Certo. Exatamente, é o protocolo. Que protocolo? Eu pego a minha petição, a moda antiga, ó, papel, vou lá no fórum, pego o carro, ônibus, metrô, bicicleta, andando, vou lá no fórum, entro, passa a catraca, aí protocolou. Fica volta ao recibinho. Essa é a moda antiga. Atos postulatórios. O que eu protocolei? Minha petição. Se já existe o processo, uma contestação, uma réplica, uma tréplica, um recurso, isso é um ato postulatório. O protocolo do ato da parte, né? Ato postulatório. Nos atos probatórios, né? Isso é a moda antiga, tá, pessoal? Porque agora a realidade é que é no ambiente virtual. Então eu não tenho mais o papel. E se eu tiver, eu escaneio, né? Vou digitalizar esse documento e eu vou enviar o documento digital através do ambiente virtual forense. É isso, né? Por isso que essa aula é diferente, porque ela modifica a doutrina baseado nas novas regras pós-pandemia, né? Bom, então, atos postulatórios é isso. É a postulação, eu já ia falar de postagem de novo, mas é a postagem no ambiente virtual do ato processual, petição, contestação, réplica, tréplica, juntadas de documentos. Bom, a segunda forma de ato probatório, fácil, né, pela etimologia, são aqueles destinados a trazer aos atos os elementos para o convencimento do julgador. Que elementos são esses? Se eu fiz uma postulação de investigação de paternidade e o outro lado contestou dizendo, olha, eu não nego, mas eu não reconheço ante o fato de que não há provas das suas alegações, portanto, deve haver a prova de que eu sou o pai, nesse sentido, nesses termos. E aí vem o ato probatório. Qual é o ato probatório? O exame laboratorial, né, para verificar, fazer a contagem das cadeias do DNA. O exame de DNA, né? Resumidamente, né? O exame de DNA. Ato probatório. Este ato, petição, contestação. Aí o juiz determina se fazer o exame. Aí se faz o exame, né? Colhe o material genético, faz o exame. Isto é um ato probatório que será juntado no processo como prova da argumentação
como pedido da contestação para decidir a questão baseado num ato probatório, num ato de provas. Ponto final. Fácil, simples, né? A parte que alega, né, deve alegar com provas, mas dependendo da prova, essa prova deve ser requisitada para que o Estado ordene que seja elaborado, que seja feita a prova, sob presunção de que haja uma verdade nisso, né? Ah, não quero fazer. Ah, não, então presume-se que você é o pai, né? Existe essa presunção. Claro que essa presunção não é total, né? Essa presunção não é absoluta. Essa presunção deve estar alicerçada, fundamentada em outros elementos do processo, que não só a negativa do réu. Ah, não sou o pai, não vou fazer, acabou. Não. Aí tem fotos, tem toda uma situação que o próprio réu não nega, tem comparativo de traços físicos, né? Aí ele nega e aí pode-se deferir, né, a paternidade pela presunção da negativa, aliados a outros elementos na ação. Bom, então, na classificação dos atos das partes, vimos então atos postulatórios e atos probatórios. Terceira classificação, atos de disposição. Pessoal, lembrando, estamos falando de atos das partes. Agora, terceiro, atos de disposição. Que atos são esses de disposição e que se classificam em 4 outros atos? Esse terceiro, atos de disposição, nós temos aí renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, transação e desistência. Vamos lá? Primeiro, renúncia. Eu entro com o processo. Ato postulatório, né? Entro com o processo. Agora, a renúncia é um ato unilateral pelo qual a parte abre mão de uma faculdade processual. Renúncia ao direito de recorrer, por exemplo. Então, vamos falar de um processo penal, né? Persecução penal, processo criminal. Chega no final do processo penal, conjunto de atos que nos levarão à sentença, chega a sentença condena o réu a 1 ano de detenção, substituído por 1 ano de restritiva de direitos ou por uma prestação de serviço à comunidade durante 1 ano. Né? Nesses termos, a pena já é automaticamente convertida, considerando as circunstâncias do agente, do fato e do delito cometido. 59 do Código Penal e etc e tal. Não vou me aprofundar nisso agora. Então, o agente cometeu o delito e foi condenado em 1 ano, certo? E agora ele tem o direito de recorrer, o direito ao duplo grau de jurisdição. Não me conformo com essa pena de 1 ano, vou recorrer, porque eu acho que 1 ano é muito, inclusive eu sou inocente, não vou recorrer. Vou recorrer pela inocência. E recorre. Pronto, apelou, recurso de apelação. Vai ser julgado por uma turma de 2º grau, e se chegar até o 3º grau, assim por diante, né? Até o trânsito em julgado, até finalizar a ação. Mas 1 ano de condenação converte numa multa e o réu pensa assim, bom, foi pouco, né? Tá tranquilo, vou pagar, vou me livrar disso daí. Eu errei mesmo, vou pagar, o juiz tá certo, analisando tudo aí. Quer saber de uma coisa? Eu vou renunciar ao meu direito de apelar da sentença. Renúncia, portanto, é uma renúncia processual. É uma faculdade. Eu posso renunciar, posso não renunciar. Então, dentro da classificação dos atos das partes, né, os atos de disposição, número 1, renúncia, é isso. É uma renúncia técnica, uma renúncia dentro do processo. Vou renunciar à apelação. Pronto. Não apelo. Outro exemplo. O réu é citado a contestar o divórcio. Aí ele fala assim, não, eu quero é divorciar mesmo. Não vou contestar nada, não. E tá do jeito que eu queria. Inclusive, tá do jeito que eu queria. Ela quer separar, a gente não tem filho, não tem bens, não tem nada, é só uma separação. Não vou nem perder meu tempo contestando. Não vou nem dizer ok. Deixa correr. Renúncia do direito de contestação. Existe esse exemplo? Existe. Não é comum, não, mas existe, né? Normalmente a pessoa fala, né? Fala alguma coisa, né? Mas pode haver a renúncia do direito de contestar. E corre a revelia e decreta o divórcio, tá tudo certo. Então, pessoal, dentro dos atos de disposição, renúncia.
Número 2, reconhecimento jurídico do pedido. Esse é interessante. Anotaram? Reconhecimento jurídico do pedido. Ela entra com pedido de alimentos para os filhos. Eles estão se separando. Ela pede 1/3 da renda dele para os filhos. E ele, ao receber a citação, ele diz: ora, meus filhos, 1/3, tá bom, tá tudo certo. Reconhecimento jurídico do pedido. Concorda. Acontece isso? Não muito, mas acontece. Também acontece, né? Acontece. Então, reconhecimento jurídico do pedido. Ele reconhece que vai pagar a pensão e vai pagar no valor que foi pedido. Reconhecimento jurídico do pedido. Ponto. Fácil. Vocês entendem por que é ato de disposição? Porque a pessoa dispõe da faculdade, dispõe da contestação. Não vou contestar, não vou brigar, não vou rebater, não vou contradizer. Então, no primeiro caso, uma renúncia. No segundo caso, reconhecimento jurídico do pedido. Terceiro caso, transação. Esse é interessante, transação. Ela entra com o pedido e fala: quero 1/3 da sua renda. E o processo corre, e o processo tramita, e os atos vão se juntando, e junta a prova daqui, junta a prova dali. Aí ele fala que não ganha tudo isso, junta olerites, junta provas. Aí ela fala que não, que ele tá mentindo, que ganha mais, né? Onde já se viu, não tem vergonha na cara. É desse jeito, né? Casos de família. Eu esqueço o nome da artista lá do SBT, mas é caso de família. Briga de um lado, briga do outro, briga de um lado, briga do outro. Só que chega uma hora que eles conversam, eles têm filhos, né? Às vezes conversam, falam: vamos fazer um acordo? Transação. Vão transacionar, né? Aí o juiz chama no fórum para fazer a transação. O transacionar. O que é a transação? O que é o acordo? Cede de um lado, cede do outro. Ela quer 30% e ele fala: olha, 30% eu não tenho condições, né? Aí ela aceita, por exemplo, 25%. Aí ele cede: não, então tá certo, não precisa o juiz julgar. É nesses termos, tá? Não precisa o juiz julgar. Nós vamos transacionar, vamos fazer um acordo de que eu não tenho condições de dar 30%, tenho condições de dar 25%, né? E ela aceita os 25% e fazem um acordo, chama-se transação. Transação é isso. Transacionar é o ato de disposição bilateral, ambas as partes, pelo qual o autor abre mão de parte de sua pretensão, ela queria 30%, e o réu de sua pretensão, de sua resistência. O réu não resiste, não coloca obstáculos, não contradiz, não argumenta, não contesta, transaciona, faz o acordo. Transação. Então, doutores e doutoras, atos das partes: número 1, postulatória; 2, probatória; 3, atos de disposição. Dentro dos atos de disposição, falamos de renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, transação e agora o último ato de disposição, quarto ato, desistência. Vocês já viram isso? Eu já vi vários casos. Os casos são engraçados, né? O cara tinha 11 filhos. Como é que pode 11 filhos ele, né? É real isso aí, tá? Eu não posso falar nome, né? Por conta de ética. Ele tinha 11 filhos. Chegou no meu escritório: eu não aguento mais essa mulher, não quero me separar dela, ela não já se viu, ela isso, ela aquilo, ela não sei o que, ela não sei o que lá, e pá, ela faz isso, ela não faz aquilo, ela faz... Só reclamação. E ficou meia hora reclamando. Aí eu falei: vamos tomar um café, né? Aí tomamos um café, eu e ele. Perguntei pra ele: quanto você ganha? Aí ele falou: X. Ganha bem, né? Até ganhava bem ele. Mas 11 filhos? Meu Deus. Aí vamos fazer o divórcio, né? E aí eu falei pra ele: olha, você vai fazer o divórcio, eu vou fazer o divórcio. Quer fazer consensual? Faz consensual, chama ela, a gente conversa aqui, acerta todos os detalhes. Ah, vamos fazer consensual, porque ele queria enganar ela, mas eu não deixei, né? Quando ela chegou no escritório, eu falei: olha, são 11 filhos. Primeira coisa é a questão da casa, né? Tem que dividir aí, né? Só tem uma casa só, né? E tem um carro. Tem que vender o carro e vender a casa, metade seu e metade dela. Mas, ó, você vai deixar seus 11 filhos morando de aluguel na rua, né?
Por que você não abre mão da sua parte para os seus filhos? Não abre mão para ela, não. Abre mão para os seus filhos. Ah, boa ideia, Ailton. Vamos fazer isso aí. E o carro? Ah, o carro é meu. Estou abrindo mão da casa, o carro é meu. Tá, ela concordou. Ótimo, chegaram num acordo. Mas na hora de pagar a pensão, esse homem dava pulo. Não, porque não sei o quê. É muito um terço, 33. Não era... Ele falava assim, 30%. Aí a mulher falava 30, não, 33. É um terço, é 33. Você não sabe fazer conta, não? 3% é 3 quilos de frango. Você tem 11 filhos. E começaram a brigar. E papapá. Aí, gente, vocês têm que se entender, gente. Para com isso, né? Eu sei que foi uma briga de, tipo assim, 2 horas, 3 horas. Passamos uma tarde nessa discussão, né? Aí eu falei, volta pra casa os dois, conversa e amanhã a gente resolve se vai separar ou não. Aí ele voltou sozinho. Ah, pensei bem, a pensão vai ficar muito cara. Não, achei melhor a gente tentar, vamos tentar, né? Mas, qual é a conversa aqui? Atos de disposição. Qual o ato? Desistência. Entrou com o divórcio contra ela. Quando analisou toda a questão, né, que a gente ia converter em consensual, chamou ela para conversar e etc. Eu esqueci de contar esse detalhe. Nós entramos com o divórcio. Quando a coisa chegou na hora da pensão, de pagar a pensão, descontado direto do holerite dele, houve uma desistência. Ato de disposição do direito de ação de cunho estritamente processual, por ser o direito de ação natureza pública, exercida contra o juiz, mista se faz sua aceitação, sem a qual o ato não produz qualquer efeito. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? A renúncia. Renúncia não, desculpe, a desistência. Quando eu entro com o processo, quando nós entramos naquela época com o processo de divórcio, ela não havia sido citada ainda. Ela nem sabia que estava correndo. A gente chamou para converter numa consensual e tentar fazer a coisa acontecer. A ideia não era nem essa. A ideia eu mandei chamar porque eu sabia que não ia dar certo mesmo, né? E foi o que aconteceu. Eles se reconciliaram, eles viveram felizes para sempre e eu tive que fazer a desistência do processo. Ato de disposição. Qual é o ato de disposição? Desistência é o quarto ato, mas ela não havia sido citada. Se ela fosse citada para se defender, para contestar, aí, mesmo ele desistindo, aí teria que perguntar para ela se ela aceitava a desistência dele. Senão ela podia falar assim, não, você quer divorciar? Não aceito sua desistência não, agora a gente vai divorciar mesmo. E aí o pau quebra. E aí vai. Então, é isso. Doutores e doutoras, atos das partes.